Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se um pouquinho. Prezado Padre Silvano, nosso pároco desta paróquia, do seu bom justificado, Imaculado Coração de Maria, prezado diácono, prezados seminaristas, prezadas irmãs religiosas, associações religiosas também, especialmente a Associação Santa Teresinha do Menino Jesus, dedicada à oração pelos sacerdotes. O nosso seminário está aqui hoje nessa paróquia, ao mesmo tempo também para mostrar a nossa continuidade do nosso ministério sacerdotal, no sentido em que todos os fiéis da paróquia veem o trabalho feito formativo, e dá também uma alegria a todos nós também, como vemos a continuidade dos nossos trabalhos dos padres da administração apostólica, e também como se forma aos seminaristas, promover também a vocação sacerdotal em outros jovens, que vêm também ao seminário, se sente também atraído por esse chamado de nosso Senhor, e o nosso seminário também começa, também no dia de hoje, do Bom Pastor para a nossa forma da missa antiga. No Evangelho de hoje fala do Bom Pastor, então hoje nós iniciamos também o ano vocacional, como a Igreja nos instituiu, particularmente aqui no nosso Brasil, o ano vocacional, onde nós rezamos de modo particular pelos sacerdotes. E é muito importante essa oração nossa pelos sacerdotes e também ver que essa formação, ela age com toda a igreja. Quando nós rezamos pelos padres, nós rezamos por toda a igreja e também nos unimos a nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote. A nossa vocação sacerdotal, ela vem exatamente pelo chamado de nosso Senhor, como nosso Senhor fez os apóstolos. Nosso Senhor chama a todos. Nosso Senhor chamou a São Pedro, a São Tiago, São João, o seu irmão Santo André, que eles estavam ali pescando. Diz o Evangelho que deixaram tudo para seguir nosso Senhor, deixaram tudo o que tinham. Muitos deixam tudo, embora esse tudo não seja grande, muita coisa. Diz o Evangelho, São Pedro deixou sua barca e deixou sua rede. Mas outros, como São Mateus, deixaram até riquezas. Deu um banquete para Jesus, sinal de que tinha riqueza. Deixou tudo e foi seguir a nosso Senhor. Seguir nosso Senhor com um coração livre, um coração aberto. Como nosso Senhor que veio a esse mundo também deixou, se ao contrário, nosso Senhor, Ele assumiu nossa natureza humana com suas dificuldades, com seus sofrimentos, e nosso Senhor veio a esse mundo exatamente deixando, assumindo, por assim dizer, o nosso sofrimento, o que nosso Senhor tinha de perfeitíssimo antes, Ele assume a nossa imperfeição humana para poder estar junto de nós e para nos salvar. O Papa São João Paulo II, na exortação apostólica pós-sinodal Pastor da Bovobis, nos fala que o sacerdote, ele, como nosso Senhor também, a gente vê que é uma semelhança muito grande com Jesus. O sacerdote também, ele é enviado pelo Pai, através de Jesus Cristo, ao qual ele se configura de modo especial pelo sacerdócio ministerial, como cabeça e pastor do seu povo, do povo de Deus, da igreja, para viver e atuar na força do Espírito Santo. O Padre, como nosso Senhor veio ao mundo, enviado pelo Pai, concebido pela obra do Espírito Santo, também no sacerdote vai se transformar em algo muito parecido com a anunciação de Jesus. É o Pai que envia para que nós, através de Jesus Cristo, que é quem somos configurados pela ordenação sacerdotal, configurados no seu sacerdócio ministerial, onde nosso Senhor nos configura como Ele, como cabeça e pastor do povo de Deus, da igreja, para que nós possamos, através do nosso ministério sacerdotal, dar às pessoas a força do Espírito Santo, particularmente com os sacramentos da igreja. Essa é a função do sacerdote. Uma função muito grande e muito sublime, que é necessário
se configurar a Cristo, não só pelo ministério, né, pelo sacramento da ordem, mas é importante essa configuração com Cristo na sua transformação espiritual do seu coração. A sua vida tem que parecer com Jesus. Nós ouvimos o evangelho de hoje, que nosso Senhor, Ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas o conhecem. Ele sabe onde estão as suas ovelhas, Ele vai atrás das ovelhas, naquela parábola da ovelha perdida, onde nosso Senhor, Ele se coloca como esse bom pastor, que conta as ovelhas, das 100 ovelhas, falta uma ovelha. É interessante que se faltassem 10, 20, era fácil de perceber que faltou umas 20 ovelhas. Nosso fala que das 100 faltou uma, ou seja, quer dizer que nosso Senhor, como bom pastor, está atento a todas as suas ovelhas. E deu falta de uma ovelha das 100, fossem 5, faltou uma, é fácil de perceber, mas 100, faltou uma, é sinal de uma atenção diferenciada do pastor. E nosso Senhor fala que Ele vai atrás das ovelhas perdidas, até encontrar esta ovelha. Não vai até a ovelha se cansar, não. O pastor vai atrás até encontrar. Ou seja, o limite é o encontro do pastor com a ovelha. Ele vai atrás dela. Enquanto não encontra, Jesus não desiste daquela alma, daquela ovelha perdida. E quando encontra aquela ovelha, o Evangelho fala, a parábola fala, que nosso Senhor não coloca a ovelha na frente e vai tocando a ovelha para o redil. Não, Ele coloca essa ovelha no seu ombro. Ele carrega essa ovelha de volta para o redil. Muitas vezes a gente pode dizer para Jesus: Senhor, eu me afastei de vós, eu estou longe, e eu não tenho força para caminhar. Não tenho força para voltar outra vez para as ovelhas, para caminhar como as outras. Nosso Senhor coloca sobre os ombros, caminha com as suas pernas. A ajuda de Jesus para que essas ovelhas voltem para o seu redil. E nosso Senhor fala uma frase no final dessa parábola, que é uma frase muito importante, que marca muito essa parábola. É Jesus falando, né, que existe mais alegria no céu por um pecador que se converta do que pelos 99 justos. Ou seja, quando nós nos voltamos para Deus, nós damos uma alegria tão grande ao coração de Jesus, que nosso Senhor fala que tem mais alegria para aquela pessoa convertida do que por todos os justos do céu. É a palavra de Jesus. Se eu falasse isso, né, da minha parte, a gente poderia duvidar, né, mas é nosso Senhor que fala que a nossa conversão, quando nós voltamos para Deus, existe uma maior alegria no céu, no coração de Jesus, do que pelos justos, todos. Então, caríssimos irmãos, é importante que o seminário dê para o jovem que está entrando lá, que deixou também tudo para seguir nosso Senhor, que dê para ele uma configuração com Jesus, que o seu coração, não só pelo sacramento da ordem, claro que automaticamente vai configurá-lo com Cristo no seu ministério, né, como ministro de Cristo, como cabeça e pastor, né, do seu povo, mas é importante que o seu coração ele esteja de acordo, configurado com Cristo. Não só escutou o chamado de Jesus, deixaram tudo para seguir nosso Senhor, né? No nosso seminário, todos os jovens que estão aqui, né, seminaristas, deixaram uma coisa importante para seguir nosso Senhor, coisas grandes para seguir nosso Senhor. E muitas vezes essas coisas não quer dizer que no mundo não seriam bem-sucedidos, não. Poderiam ser médicos, engenheiros, advogados, etc., bem-sucedidos na vida, né? Nesse sentido, na vida aí fora, não é? Poderiam ser, claro, tem condição, capacidade para isso. Mas, assim como nosso Senhor, né, no credo fala, propter nos homines, propter nos salutem, Jesus deixou, né, o céu e se encarnou. O jovem, por causa da nossa salvação, por causa de nós homens, por causa de nossa salvação, deixaram todas as coisas do mundo e entraram no seminário ouvindo a voz de Jesus, que os chamava para que pudessem ser como Jesus, configurados pelo Pai, para agirem na pessoa de Cristo como cabeça e pastor,
para dar a cada um de nós, me incluo no meio também, que um padre precisa do outro padre também, né? Para dar a cada um de nós a ação do Espírito Santo através dos sacramentos da igreja. E por isso que ele precisa ser configurado, o seminário é o lugar onde ele vai ser configurado com Cristo. No Santo Padre, o Papa Francisco, ele fala que o padre precisa ter 4 proximidades. Isso é importante na sua formação sacerdotal. A proximidade com Deus, é ali que ele vai aprender a rezar. Ele vai se aproximar de Deus, ser amigo particular de Deus, que vai configurá-lo depois com Cristo. Mas no seminário ele precisa ser muito amigo de Deus, né? Precisa conversar com o nosso Senhor. Precisa de pensar como nosso Senhor. O padre, ele tem que ter um coração de Jesus. Como o Santo Padre mesmo, o Papa Francisco fala, ele vai saber perdoar. Ele tem que saber perdoar no sacramento da confissão. Tem que saber entender as pessoas. Ele tem que saber entrar na dor daquela pessoa e saber, né, levar aquela pessoa para Jesus. Então ele precisa conhecer a Jesus, conhecer a Deus. E através da oração, essa proximidade com Deus, é que ele vai conhecer a Deus. Pela oração, não tem outro meio, é a oração que nos faz conhecer a Deus. O sacramento da Eucaristia particularmente, a gente envolve dentro desse dom da oração. O Santo Padre fala na proximidade com o seu bispo. O bispo é o vínculo da unidade com a igreja. Então o padre unido ao bispo, ele se une à igreja. Ele vai também ter as preocupações do seu bispo. Vai se preocupar, o bispo está preocupado que naquela paróquia, naquele lugar, está faltando lá a missão, está faltando a evangelização, está faltando a catequese. Então ele também vai se unir através da obediência ao seu bispo, vai se unir ao bispo das suas preocupações. Nós, padres, aprendemos essa obediência, que é a obediência de Jesus, no seminário. Nós obedecemos como o nosso Senhor obedece. Então o bispo troca, põe aqui, põe ali, onde a igreja precisa dele. Na realidade, é muito importante para nós, a honra do sacerdote é ser sacerdote. É servir a igreja como sacerdote. O lugar não importa. Onde esteja não importa. O que importa, a honra, é servir a igreja onde ela precisa de mim. Essa é a nossa configuração com Cristo. Então assim, essa unidade com o bispo. Depois a unidade entre os padres. O Santo Padre fala que isso é muito importante, né? Não é o padre que entende o coração de um padre, é outro padre que vai conversar, vai ser amigo, vai trocar suas ideias, experiências pastorais. E por fim, o Santo Padre fala da proximidade com o povo de Deus, com as pessoas. O padre tem que ter essa proximidade, as pessoas têm que olhar no coração do padre, ver ali a voz de Jesus, saber que aquele problema, aquela dificuldade que está passando, aquela situação, o padre vai entender, porque ele está indo num coração de Jesus, que entende todos os nossos defeitos, problemas, pecados. E por isso o seminário precisa formar, né, o jovem para que ele saia do seminário com esse coração. O coração de Cristo, que sabe entender, que sabe perdoar, que sabe compreender as pessoas, que sabe falar para as pessoas, onde as pessoas vão olhar, né, para aquele jovem sacerdote e vão ver a pessoa de Cristo, vai entender a voz de Cristo, vai ter coragem de dizer qualquer coisa da sua consciência, do seu coração, ele vai entender, porque Jesus nos entende. Quando a gente vem na Eucaristia conversar com o nosso Senhor, no sacrário, nós falamos de tudo para Jesus. Nós contamos de tudo para Ele. Nós falamos nossas alegrias, nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Também o coração sacerdotal, ele tem que compreender isso, tem que entender essas dificuldades, tem que estar atento às dificuldades. Muitas vezes, as pessoas não conseguem falar, mas o coração do padre, né, formado no seminário, exatamente como o coração de Jesus, né? Formar pastores como o coração de Jesus é a nossa missão. E vai entender, aquela pessoa às vezes falou pouco, mas o padre vai entender aquela dificuldade, aquela situação, né? O Santo Padre, o Papa Francisco, ele fala muito bonito sobre a confissão, da atenção do padre na confissão. O padre ouve com o silêncio compreendedor.
né, a pessoa que fala. Então, assim também como o coração de Jesus. Por isso, caríssimos irmãos, é muito importante rezar pelo seminário, para que tenhamos boas vocações, tenhamos vocações e boas vocações, rezar por cada um desses jovens que estão se preparando para o sacerdócio, né, que é a meta final de cada um deles, não a meta final no seminário, é claro que depois continua a formação permanente, mas que essas etapas do seminário, a etapa discipulado, onde ele ouve a voz de Jesus, vai ao seminário, vai ali, está com Jesus para esse conhecimento de Cristo, né? O discipulado é um conhecimento particular de nosso Senhor, a teologia, que é essa configuração mais próxima com Cristo, pastor. Essas etapas possam passar de um modo bem atento a cada um, que cada um é responsável pela sua formação, é o principal responsável, querem ser sacerdotes e por isso querem também essa união com Cristo, com o pastor, e também é importante a oração de cada um. Todos nós precisamos do Padre, todos nós. Precisamos de bons padres que nos entendam. Como é bom quando os senhores ou senhoras, né, que vão conversar com o padre, ou vão ao confessionário, e precisam de uma voz bem precisa, sobre um ponto bem preciso. E quantas vezes ali vão sair dali com aquela paz que parece que o padre adivinhou que nós precisamos de ouvir. Adivinhou que a gente precisava de escutar e colocou aquelas palavras naquele lugar preciso. Quem que faz isso? Né? Além de uma boa formação, a ação do Espírito Santo. Mas se um padre não é bem formado, se não é bem preparado para isso, aquele dom tão bonito do seu ministério sacerdotal, que o configura com Cristo pastor, que foi através do Pai, pela ação do Espírito Santo, que ele se uniu ali ao sacerdócio ministerial de Cristo, ficou em vão, ficou perdido, porque encontrou naquela pessoa humana ali, não foi bem adaptado, bem formado. Por isso a formação é importante, é fundamental. Então rezem para o nosso seminário, para os nossos seminaristas. O seminário, como eu falei, é o nosso coração da administração apostólica, como de toda a diocese. Ali é que sai tudo, que é mais importante para a igreja, né? O coração do padre, o sacerdote é algo mais importante do coração de Jesus. Então, exatamente ali está também o nosso olhar, as nossas orações de modo particular, né? Tanto dos fiéis como também nós padres, que esperamos tanto do seminário também. Que Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, particularmente o coração de Nossa Senhora, assim como Jesus, ele foi formado, né? O seu corpo humano formado no seio puríssimo de Nossa Senhora, cada sacerdote é formado de modo particular no coração de Maria. O coração de Nossa Senhora é como se fosse o seio onde Nosso Senhor foi formado. Para nós é o coração de Nossa Senhora, onde forma ali no coração de Maria o rosto de Cristo, em cada um de nós sacerdotes. O rosto de Jesus, com a sua voz, com o seu modo de ser, seu modo de proceder, no coração de Maria, tal qual como Jesus. Para nós possamos sair ao mundo, depois do seminário, e saber falar ao mundo, como Jesus falava, com a paciência de Cristo, com o mesmo coração de Cristo, para que as pessoas, como Jesus, o bom pastor, possam ouvir o sacerdote, que é a voz do bom pastor, que é a mesma voz de Jesus, do mesmo sentimento de Cristo, e assim possam voltar, vir ou perseverar mais ainda no seu redil. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.